Bom dia, pessoal que nos acompanha através do canal do YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês para poder bater um papo hoje com duas figuras muito importantes do cenário aqui do automobilismo, da tecnologia. A gente está com um ícone do automobilismo brasileiro, o senhor Carlos Coll, fundador da Copa Truck, e a gente está aqui também com André Miura, diretor executivo da empresa Chiptronic, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre telemetria, tecnologia, coisas que são bem interessantes. Então acompanhem, por favor, esse bate-papo e à medida que a gente for falando sobre o tema, muitas curiosidades vão ser exploradas aqui, né, senhores, nesse papo que a gente vai ter. Conversando um pouquinho primeiro com o senhor Carlos Coll, né, falando sobre a trajetória, né, para a gente começar, fala um pouco para a gente, Coll, sobre quem é Carlos Coll e como nasceu a sua ligação com o automobilismo. Poxa, aí a história é longa. De forma resumida para a gente. Assim, bom, desde criança eu tive uma atração pelos carros, né? E eu colecionava carrinhos, colecionava as revistas da época, Quatro Rodas, Autosport, acompanhava tudo. E minha pretensão era estudar engenharia mecânica e trabalhar numa montadora de carros, né? Aí realmente acabei fazendo engenharia mecânica, mas não fui para montadora de carros. Acabei indo para uma outra área, uma indústria ligada ao agronegócio, produzindo equipamentos para irrigação de lavouras e tal, onde eu fiquei muitos anos. Mas mesmo na escola de engenharia, já meio fora de idade para começar alguma carreira como piloto, eu comprei um kart para brincar e comecei a correr em Interlagos de kart. Cheguei a ser contemporâneo do Ayrton Senna, que ficou lá na mesma oficina que eu durante um ano. A gente meio que era companheiro de equipe, vamos dizer assim. Poxa, então que legal, vi ele nascer ali com o talento dele, né? E vi a obstinação dele, toda a dedicação dele, pude acompanhar isso no nascimento. Bom, aí eu corri uns anos de kart, parei, e anos mais tarde eu acabei começando a correr de carro, já isso em 80, final de 85, comecei a correr no Campeonato Paulista com Opalas, né? E aí engatei, comecei a correr ali, acabei evoluindo, fui campeão paulista depois mais tarde, acabei indo para a categoria principal do Brasil, a Stock Car, acabei sendo campeão brasileiro da Stock Car Light na época, e aí eu corri até 95. Depois disso, eu fiquei integrando uma diretoria de uma associação de pilotos, cujo presidente era o Wilsinho Fittipaldi. E isso redundou que no final de 90, eu parei de correr em 95, e em 98, final de 98, a General Motors tinha decidido sair da Stock Car, e aí houve um pânico geral ali, e os pilotos mais profissionais, como o Ingo, Paulão, Chico Serra e tal, me convidaram para ir até a General Motors tentar propor algum resgate dessa categoria. E a categoria era toda mantida por eles, né? Só pelas empresas do grupo da GM. Eu apresentei lá um projeto que eles gostaram e fizeram um ano para experimentar comigo em 99, e eu estreiei minha carreira como promotor, como organizador, ali em 99. E aí foi tão bem, eles gostaram tanto que me chamaram para assinar um contrato de 5 anos. E aí começou todo um ciclo de profissionalização da Stock Car que eu fiz, junto com todas as equipes, com todos os pilotos, trabalhando sempre todo mundo junto. E aí foi embora, aí engatei, vendi a minha pequena indústria e fiquei como promotor de automobilismo todo esse tempo. Já com a Copa Truck, isso aconteceu na pré-pandemia. As pilotos, as equipes me procuraram querendo reativar as corridas de caminhão. Aí eu acabei criando a Copa Truck. Interrompeu um pouco o processo durante a pandemia, mas depois nós pegamos firme a partir de 21. Até sobre esse aspecto de desafios, Coll, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram ali até a criação da Copa Truck? Na verdade, a categoria de corrida de caminhões já existia há muitos anos, era consolidada. Um trabalho excelente do Aurélio, que depois acabou falecendo, e a categoria foi perdendo um pouco sua essência, foi perdendo a organização, até que não tinha mais condição de continuar.
Então por isso que os pilotos me chamaram e a Confederação Brasileira também. E eu acabei criando, para substituir, acabei criando a Copa Truck. E aí eu procurei implantar o mesmo conceito de profissionalização, de organização, de credibilidade que eu tinha feito muitos anos atrás com a Stock Car. Muito bem. Se a gente fosse classificar a diferença entre a Copa Truck e as outras categorias do automobilismo nacional, o que o senhor falava pra gente sobre essa diferença da Copa Truck e o restante das outras? É muito diferente, né? Eu tive que me reciclar totalmente, porque tanto as regras esportivas como as regras técnicas são completamente diferentes. Eu entendia bastante de automóveis, por tanto tempo trabalhando com a Stock Car. E eu não entendia nada de caminhão, de motor diesel, e eu tive que aprender um pouco, aos poucos, e estou tentando aprender ainda, cada vez mais aprender um pouco, porque a gente tem que entender para poder lidar com as equipes, para construir os regulamentos, para fazer a fiscalização, né, de tudo isso. Então foi um grande desafio. Mas o principal deles é que na Stock Car eu equilibrava a competição através de tinha um motor único, motor spec que a gente chama. E eu tinha um parceiro que no dinamômetro deixava todos com a mesma potência, com pequeníssimas diferenças, né? Agora, no caminhão eram marcas completamente diferentes, motores com arquiteturas diferentes. E para equilibrar tudo isso, aí foi um grande desafio. Hoje a gente percebe que a Copa Truck ela já é referência, né, no cenário nacional quando a gente fala sobre corrida de caminhões, né? Aí nesse cenário entra a tecnologia da Spitronic, que a gente vai ter a oportunidade de falar daqui a pouquinho. Mas como que a tecnologia, a telemetria da Spitronic de fato entrou nesse cenário da Copa Truck, Cole? Conta um pouquinho pra gente. Bom, como eu disse, um dos desafios era eu equalizar entre as marcas, né? Então, o primeiro passo que eu descobri que eu podia dar, ou deveria dar, é controlar os elementos da combustão para os caminhões, para os motores de diferentes marcas, diferentes arquiteturas. Então, a gente desenvolveu um turbo compressor único para todas as marcas, controlando a pressão desse turbo. Então eu estava dando a mesma quantidade de ar na mesma pressão para todos. Aí cada engenharia tinha que se virar. Mas aí eu descobri o seguinte, que para o motor do caminhão ganhar potência, você dá mais ar e mais combustível, mais diesel. E quanto mais diesel você coloca, mais potência vem. Só que isso passa do ponto e começa a gerar fumaça preta, material particulado. E isso ia na contramão da globalização, da tentativa da sustentabilidade. Todo mundo falando em sustentabilidade, sim, tem que diminuir poluição, tem que cuidar da qualidade do ar, e eu senti que a gente estava nessa contramão. E aí é que surgiu a gente se conhecer, o André e eu. Ele foi nos visitar numa corrida em Interlagos, e aí eu perguntei o que ele tinha de tecnologia para nos ajudar. Ele já foi rabiscando alguma coisa, e aí nasceu a telemetria que controla as emissões. Então, ao controlar a ponta de saída, que são as emissões, e controlar a quantidade de ar na entrada, a gente conseguiu 3 coisas. A gente conseguiu equalizar mais a potência entre as marcas e deu competição mais bonita. A gente conseguiu diminuir quebra dos motores, e a gente conseguiu diminuir bastante a emissão de poluentes, de fumaça visível, material particulado, e assim a gente se alinhou com o conceito da sustentabilidade. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer na sequência, né? Da forma prática mesmo, como os assuntos foram tratados dentro da Copa Truck, o que mudou dentro da competição, exatamente a partir do momento que vocês implementaram essa tecnologia da Spitronic? Mudou bastante, né? Mudou tudo. Mudou também toda a forma de trabalhar dos engenheiros, né, das equipes e das fábricas envolvidas, né? A gente tem 5 marcas de caminhão competindo na pista. E aí foi uma provocação às engenharias e às equipes. E, obviamente, num primeiro momento, tudo que é novo gera um desconforto num primeiro momento. A gente ia perguntar exatamente isso. E os pilotos, como que reagiram, né, com essa situação?
Eu sofri bastante. Porque o que acontece? Eles eram obrigados a tirar o chamado débito de diesel, de combustível. Automaticamente cai a potência. E o piloto não gosta disso. Com certeza. Então ele fica com aquela sensação de perda. Só que é igual para todo mundo. Então aí tinha que mostrar para eles que não havia uma disparidade, uma vantagem ou uma desvantagem para os pilotos. Ao contrário, a gente estava conseguindo um nivelamento maior de potência e de performance. E aí a gente foi gradualmente aumentando, né, o rigor desta medição e proporcionalmente foi diminuindo o material particulado e a fumaça visível. Excelente. Só para a gente ter uma ideia, hoje quantos caminhões que estão usando essa tecnologia dentro da Copa Truck? Todos. Todos os caminhões? É por regulamento, é obrigatório, eu coloquei no regulamento. Nós começamos lá a categoria, nesse momento que eles me chamaram para retomar as corridas e criamos a Copa Truck, nós tínhamos 17 caminhões no grid. Hoje nós temos 40. E é o limite máximo que a confederação me permite e a gente tem fila na porta, querendo entrar, mais equipes querendo participar, mais pilotos querendo participar. Isso aí eu não sabia, não. Que legal. Hoje a gente está falando então de 40 caminhões que estão ali preocupados com a diminuição dos poluentes, cuidando desse aspecto, usando a tecnologia em benefício do ecossistema como um todo. Exatamente. A tecnologia, a partir da organização, né, da parceria que a gente formou com a Shiptronic, é a fiscalização, mas está provocando que surjam outras tecnologias para eles lidarem com esses parâmetros limites que a gente impôs por regulamento e que a gente confere online, inclusive com geolocalização na pista, né? A tecnologia da Shiptronic nos diz qual foi a quantidade de excedente de poluentes que ele deu, em que momento exato, então um registro horário e tem um registro de geolocalização em qual curva, em qual ponto da pista que ocorreu também. Eu ia até trazer um pouco desse aspecto de alguns recursos da tecnologia da Shiptronic, tendo aqui como alguns diferenciais que a tecnologia tem oferecido hoje em termos de segurança, desempenho e gestão da competição. O senhor podia comentar um pouco a respeito disso? Então, é mais ou menos o que eu falei, né? A gestão está nessa medição, nessa aferição online que coloca lá no computador da direção de prova, dos comissários, em tempo real, o que está acontecendo com o caminhão na pista. E aí eles podem tomar atitudes, né? A nossa atitude não é punitiva, é informativa e pede-se que o caminhão seja recolhido a box para ser recalibrado e ficar sempre dentro dos parâmetros. Então isso mexeu muito com toda a dinâmica dos treinos, da classificação e até mesmo da corrida. Somente na corrida ele é chamado para corrigir, o que acaba sendo uma punição, né? Porque ele tem que perder tempo, entra no box, vai corrigir, mas pode voltar à pista novamente. Então a gente pode falar que essa tecnologia, sem dúvida alguma, trouxe benefícios tanto para as equipes quanto para a organização da Copa Truck também, né? Não, sem dúvida, né? Como eu falei, né? Os 3 principais pilares ali, demonstrar a evolução, né? Diminuição de quebras, equalização de potência e a redução significativa do material particulado da fumaça preta. Na visão do senhor, Sr. Coll, sobre exatamente esse tipo de tecnologia que a gente está vendo aqui, quão importante foi ali para um evento grande como a Copa Truck, caminhões que realmente são preparados para estarem ali, né? Mas, por exemplo, o senhor acredita que esse tipo de tecnologia pode também influenciar no futuro do transporte rodoviário ou até na logística fora das pistas? Normalmente o automobilismo, historicamente, é um laboratório para desenvolvimento de tecnologias, novas tecnologias, porque ali é tudo muito experimental e todas as condições de uso são extremas, né? E uma vez esse uso extremo sendo aprovado e validado nas pistas, então ele fica também validado para aplicação nas estradas, nas rodovias, né? Exato. E a gente entende que
até uma contribuição do automobilismo ao desenvolvimento da tecnologia. A gente tem conversado recentemente, eu e o André, sobre esse assunto. A gente está falando se essa tecnologia ela foi capaz de ajudar, por assim dizer, trazer benefícios para a Copa Truck, que é um ambiente de competição tão exigente. Imagine então o que essa tecnologia pode fazer, né, nas pistas, nas frotas, nos transportes, né, ao redor do país como um todo. Se o senhor precisasse resumir em uma frase o papel da tecnologia da Chiptronic na Copa Truck hoje, seu Paulo, o que o senhor diria? Importantíssima. A participação dessa tecnologia da Chiptronic mudou os nossos parâmetros totais na competição. Que legal. Muito importante. E, obviamente, como qualquer tecnologia, demanda constante evolução. E é o que a gente, na parceria que tem com a Chiptronic, sempre tem uma troca de informações que a gente vai tentando alimentar a Chiptronic de tudo que está acontecendo, às vezes fazendo novas demandas, né, conforme as coisas vão evoluindo. E aí a Chiptronic sai atrás fazendo o seu desenvolvimento. A lição de casa. A lição de casa, né? Muito bom. Para a turma que está assistindo a gente, que é amante da Copa Truck, né, e gosta de acompanhar, essa aqui é uma pergunta interessante. Se o senhor puder compartilhar com a gente, falando um pouco sobre o futuro, né, olhando para o futuro, como que o senhor imagina a evolução da Copa Truck em termos de inovação e tecnologia? Então, é um processo contínuo, né, como eu estava falando. O que acontece? Por ser uma competição, a gente, como organizador, vai colocando os limites e as regras no regulamento. E o papel das equipes é tentar explorar esses limites, até achar brechas que possam ter nesse regulamento, sempre na busca de uma melhor performance, porque o objetivo é ganhar a corrida, né? Ou chegar muito bem colocado. Então, isso é uma característica mundial, desde a Fórmula 1, né? Que é a categoria máxima do automobilismo mundial. As equipes estão sempre correndo na nossa frente e a gente correndo atrás deles para descobrir o que eles estão fazendo e, se for o caso, tentar cercar isso no regulamento do ano seguinte, aperfeiçoando regras, aperfeiçoando maneiras de aferir, maneiras de controlar. Então, é tecnologia provocando tecnologia, correndo atrás de tecnologia. Então, quem acompanha o canal gosta da Copa Truck e sabe que a Copa Truck é um evento que se preocupa com esse aspecto, pode esperar que nos próximos anos aí a tecnologia dentro do ambiente da Copa Truck é algo que vai continuar evoluindo. A gente agradece bastante, seu Carlos, por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, dos desafios em relação à Copa Truck. E a gente vai fazer agora algumas perguntas para o André, porque a gente falou sobre Copa Truck, falamos sobre tecnologia, a gente está aqui com o André Miura da Chiptronic, que teve por trás de todo esse desenvolvimento aí. André, fala um pouquinho para a gente, por favor, como surgiu a ideia de desenvolver uma solução própria de telemetria avançada dentro da Chiptronic? Pois é. Como eu acho que todo mundo sabe, né? Eu vim de uma família bem humilde. Em 97, com 19 anos, meu pai me empresta R$1.500. Depois de eu ter vindo de São Paulo, ter feito alguns cursos de eletrônica automotiva, volto para Piraju, né? Meu pai, ali com toda a simplicidade dele, mas confiando em mim, ele faz, mais uma vez, coloca a confiança ali para mim começar um negócio, né? E eu gosto de falar um pouco disso, que também, assim como o Col contou um pouco a história, acho que tudo tem uma história, né? Sim. Que nos faz, às vezes, mexer numa situação dessa que a gente entendeu ali na Copa Truck que tinha uma dor, né? Tinha uma dor na corrida de caminhões, sempre teve a inspeção visual, né, Col? Sempre foi a inspeção visual, então, sem uma tecnologia. Né? Então, eu, desde o princípio da minha vida, como eu estava falando aqui, eu acho que teve uma coisa que foi sempre muito interessante no perfil, que até eu sou assim, de nunca ter medo de encarar um desafio, né? Então, o princípio nosso foi assim, né? Do nada, a gente começou com uma pequena oficina e a gente quis sempre ir a fundo nos porquês. Nunca a gente quis ficar parado fazendo o básico, né? A gente sempre quis ir em camadas que outros não iam, né?
que é resolver defeitos eletrônicos complexos. Então, desde o princípio, a Ingetron, que é a oficina nossa, ela sempre resolveu defeitos eletrônicos complexos, que outras oficinas não resolviam. Então, esse é o que nos trouxe até aqui, né? Nunca ficar parado, essa inquietude, né? E tudo isso, de repente, estava nascendo uma empresa de tecnologia, que é a Spitronic, de dentro de uma oficina, até mesmo sem eu saber, porque a gente começou a abrir os módulos eletrônicos, tentar entender toda a arquitetura de hardware, software ali, porque aquilo não podia ser uma caixa preta. Para mim, nunca, né, eu aceitei aquilo como uma caixa preta, como muitos tratam. Né? Você o fez ali, ninguém sabe, só é um projeto que alguns dominam. Então, a gente sempre tentou fazer soluções que realmente a gente dominasse não ficar só no superficial. Então, esse foi o espírito, sempre foi o espírito nosso, né? Que nunca foi diferente disso, foi sempre dominar o que está fazendo. A gente sempre fala isso. Não é fazer por fazer, mas fazer uma coisa, vai fazer, tem que ser algo muito bom. Então, desde o princípio foi assim, a oficina cresceu então, foi um sucesso, e aí começou a vir ideias de projetos na minha cabeça, projetos da área de eletrônica automotiva, e a gente começou a construir ferramentas para codificação de chaves, ferramentas para ler e gravar já as ECUs via protocolos de dados já, então a gente dominou rede, antes da rede CAN, existia a rede KWP, então a gente dominou essa rede, depois que tudo isso virou a chave para CAN, né, que é um protocolo muito mais inteligência, muito mais capacidade de transmissão de dados e tudo. E a eletrônica automotiva, a eletrônica embarcada automotiva, ela foi subindo de uma hora para outra, ela deu um salto muito grande, né? Então, e a Spitronic sempre procurou as melhores ferramentas, né, para poder fazer algo realmente muito consistente nesse sentido. Então, foi muito interessante aí quando o Felipe Giafone, que conhecia a gente, nos procurou, né? O Djalma, piloto, nos conheceu, apresentou para o Giafone, que foi ser da equipe do Djalma. Aí, em novembro de 21, eles me falaram: André, vai para uma corrida para a gente apresentar o seu Carlos Coll, que estava ali no começo do caminho também ali de Copa Truck, tentando organizar, né, Coll? Pôr tudo em ordem. E aí a gente começou a entender qual era a dor, né, para poder criar uma solução. Naquele dia, em Interlagos, nessa corrida, o Coll, eu lembro a sala dele cheia de gente, tá? Ele parou um pouquinho para me atender, perguntou do assunto. Eu falei: você tem uma folha aí, você tem uma folha de A4? Ele me deu uma folha de A4, uma caneta. Eu falei assim: ó, tinha que fazer um negócio assim, assim, assim. E deu uma rascunhada, né? E quem conhece o André, isso é uma coisa bem interessante para a gente poder falar aqui sobre o André. Quem conhece o André sabe o quanto que ele gosta de papel e caneta, de fazer desenho, colocar as ideias no papel. Aí eu já consigo imaginar o André fazendo isso ali na hora. Não consegue falar sem estar escrevendo. Sem estar escrevendo, eu consigo já... desenhando alguma coisa. Mesmo sem ter presenciado, eu consigo ver essa cena nitidamente aqui. Então a gente percebe que a telemetria da Spitronic não foi algo assim ao acaso, né? Já anos de experiência na área de tecnologia automotiva levou a desenvolver, né, André? Em 2014, né, nós criamos um equipamento capaz de interagir com as redes de dados dos caminhões, desde um hardware, então, muito com alta tecnologia, que ele interage não só em cima dos protocolos de dados que trafegam aberto, mas nós entramos muito a fundo no protocolo, fazendo perguntas proprietárias, extraindo mesmo muito a fundo das redes de dados todas as informações. Então, a Spitronic é especialista em criar soluções para interagir com as redes de dados. Aí, a gente já tinha essa solução criada, aí aparece esse desafio, né? Então, o Coll levanta aquilo, eu vou para São Paulo, entendo um pouco da dor, mas ali acabou nossa conversa, né? A gente não, na correria dele, eu na minha também, mas daí, no início, então, de 22, o Coll, ele nos fala, né, sobre aquele desafio um pouco mais a fundo, e a gente começa a criar, então, essa solução. E para falar sobre desafio, André, quais foram os principais desafios tecnológicos ou até mesmo de mercado que a Spitronic enfrentou durante esse processo de construir essa tecnologia, em especial a tecnologia que é empregada na Copa Truck? Primeiro, eu falo que
uma empresa que já toca muitos projetos, você chegar num corpo de desenvolvimento e chegar neles e falar assim, tem uma situação assim, tal, que eu estava querendo ver o que a gente consegue fazer. Então muitos já começam a falar, não, você está louco, né? Só faltaram falar isso para mim, né? Porque eles já tinham lá um monte de atribuições, um monte de tarefa, chegar com uma coisa que era uma coisa nova, que não tinha nada criado nesse sentido, né? Um desafio, né? Na verdade, Exato. Eu te provoquei com uma coisa completamente fora da tua casinha, da tua rotina lá, da tua engenharia. E aí é que essa provocação você não abaixou a cabeça, né? Eu vou atrás disso, né? Na verdade, foi em novembro de 21, isso daí, né? Não, novembro de 20. Novembro de 20, eu vou em Interlagos e conheço o Col e o Col me fala da dor ali e a gente faz esse rascunho lá e eu deixo para ele ali um papel, mas né, só um papel. Escutando vocês falarem a respeito desse assunto, eu percebi que há uma situação que é bem parecida, que é exatamente o novo, né? Quando o Col apresenta a tecnologia, ele tem ali também uma certa... Me fugiu a palavra agora, deixa eu pensar aqui uma palavra. Sobre uma devolutiva dos pilotos ali, né, em aceitar a tecnologia, da organização do evento, e o André também, ao apresentar o desafio, a turma da pesquisa e desenvolvimento que estava ali envolvido, olhou para aquilo como algo talvez difícil, André, de matar no peito e seguir. Não, tinha um líder da equipe de software que ele simplesmente ele tentou falar, não vamos fazer isso, e ponto final, né? Só que tinha mais dois vindo ali, que era o braço direito dele, né? Que a hora que logo esse líder saiu e os dois assumiram. E quando eles assumiram, né? Que foi bem nesse meio tempo ali que a gente estava falando, começando, porque foi assim, novembro de 20, o Col, eu tô lá em Interlagos, começo de 21, ali por volta de fevereiro, o Col retoma a conversa. A hora que retoma a conversa, eu começo a falar assim, puxa, e agora, né? Como vamos construir isso? E começo a provocar as equipes internamente, né? Provocar o pessoal para que, de fato, o pessoal nosso comprasse comigo aquela ideia. Porque ali envolvia desenhar todos os autódromos onde ia ter corrida, né? Então você tinha que pegar e desenhar, porque o sistema ele mostra exatamente onde deu excesso de emissões e, como o Col falou, ele mostra ali no mapa, no desenho do autódromo. Então, tinha vários desafios para essa equipe de software para construir uma solução. Só que era assim, a corrida ia começar acho que aquele ano começou em abril, né, Col? Começou um pouco mais tarde. Acho que foi final de março. Isso, final de março. Nós tivemos aí em torno de 50 dias para fazer o sistema. Só que a gente já tinha muita coisa feita, a gente já conhecia daquilo, só que estava tudo desintegrado. Então, fazer o pessoal comprar a ideia, ir para cima, né? Eu lembro que eu coloquei todo mundo num caminhonete de 7 lugares e fomos lá para Biagio, né, Col? Trabalhar no dinamômetro lá para fazer as primeiras medições, né? Mas aquilo atacada, você fala, será que vai dar certo? Né? A verdade é essa, porque quando você está mexendo numa coisa que é muito escuro, você não sabe se vai dar certo ou não, né? Mas a gente nunca teve medo. Essa é uma coisa muito legal da Chiptronic, que eu falo, né? Que até hoje eles são loucos de acreditar em mim. Minha equipe é louca de acreditar em mim. E é isso, né? Acho que nós chegamos até aqui sempre acreditando, né? Então foi muito legal, eu fico muito feliz de até certo ponto, né, participar com o Col, até certo ponto que eu digo, porque a gente também teve que encarar, nós também com o Col até hoje, o Col apoia muito e acredita no projeto até hoje muito, né? Não é fácil, né, Col? Em todos os questionamentos, sempre existem fantasmas, né? Mas a gente está ali fazendo um trabalho muito honesto, franco, transparente, né, Col? Acho que isso é fundamental, né? Para ter credibilidade, né? Porque numa competição, quando você coloca um parâmetro que interfere tanto no resultado, precisa ter transparência e ter credibilidade. Mas aí eu te escutando falar, vou te fazer uma pergunta. Posso perguntar? Fica à vontade, então. Então, um desafio como esse, né, que Sim. você acabou de relatar, que a gente acabou te colocando, e a reação do teu time de engenharia, etc. Esse desafio, de alguma maneira, contribuiu para esse espírito, incutir neles esse espírito de abrir a cabeça
para novas coisas, de ter esse espírito de pesquisar, de correr atrás e não ficar somente na rotina? Demais, né, Col? Sempre, tudo que a gente mexe ali, que é inovação, exige muito, né, desse espírito mesmo, né? Porque você mexe numa tecnologia, você trabalha para construir uma solução que já foi construída por alguém. Então a gente trabalha com muita coisa que é tocar num projeto que é uma caixa preta, né? Tudo que a gente faz. Então esse é o espírito, né? Mas o projeto Copa Truck realmente foi um degrau a mais, né? Porque era algo realmente obscuro, né? Que precisava criar um modelo matemático, um algoritmo muito bem construído, né? Toda essa interação com nuvem, sobe tudo para nuvem, né? Que é muito interessante, que a gente sempre quis criar, né, Col? Acho que foi uma coisa muito legal que o Col sempre falou, não, o que um vê, o outro vai ver também, o outro pode ver o caminhão do outro, né, Col? Então acho que muito essa coisa que sempre foi, né, o nosso negócio. Eu trabalhei com meu pai desde pequeno na oficina, eu nunca vi esse homem mentir para ninguém, é o que nos trouxe até aqui, e isso são princípios básicos de tudo que a gente faz. A gente nunca fez nada para fazer uma coisa ruim para o meio ambiente, ruim para as pessoas, né? Até lá na Spitronic, 1 centavo que é do colaborador, como tem que ser, né? E é isso que eu acredito que... Fala assim, André, mas qual é o maior segredo da Spitronic, né? Hoje nós já estamos em mais de 300 colaboradores. Qual? O maior segredo, né? Para quem começou com R$ 1.500 uma caixa de ferramenta. Faz o que é certo, o que é direito, que quem faz andar é lá em cima, né? Se você fizer certo, fazer as coisas do modo como tem que ser, né? Não tem nada que pode... Baseado nos bons valores, né? Exato. Sempre, né? Exato. Então é isso que a gente acredita muito, que a gente busca todo dia com a equipe, né? Fiquei feliz de ter encontrado também alguém sério, porque não é um projeto que dá para tocar com quem não é muito sério. Envolve muitas coisas, né? Muita coisa. Não é tão simples. Muito... A gente está vendo aqui nessa conversa quantas coisas foi necessário movimentar para poder viabilizar, né, esse projeto Telemetria Copa Truck e ter o nível de competitividade que existe hoje, né? E também de transparência. Então, é realmente... Porque a competição já é um ambiente mais hostil, né? Onde é necessário total transparência, seriedade. Eu creio que também é um dos maiores segredos do Col, né, Col? Até hoje, né? Sim, sem dúvida. Pelo respeito que você tem, que a gente vê que você tem no automobilismo, né? Até parabéns aí por sempre tocar as coisas com essa lisura, né? Com total integridade que a gente vê que você tem, né? Em tudo que você faz. Então, isso é fundamental em qualquer ramo de atividade da vida, né? Mas no automobilismo é um pouco mais. Sim. Por causa desse ambiente muito competitivo, você tem que fazer muita gestão de conflitos de interesse o tempo todo, e a credibilidade é básico para isso, senão você não consegue gerir, administrar. Então você tem que ter uma transparência, uma credibilidade à prova de bala. Por isso, no começo, cada equipe tinha a sua senha para acessar no computador ou até mesmo no celular os seus dados da telemetria. E logo eu percebi que eu tinha que abrir para todos. Então eu vou lá e coloco o sinal, né? Tem uma tela onde tem todos os caminhões, onde dão os alertas, que eu coloco no circuito interno de TV e está em todas as TVs do autódromo, em todos os boxes, todo mundo pode olhar um do outro, e aí eles percebem que existe a coerência no que está sendo feito e tem transparência. Então isso que gera a credibilidade. Eu falo uma coisa que é muito interessante, que é assim, ó, eu falo que Deus faz é perfeito, que nós fazemos dá sempre para melhorar muito, mas que tem lealdade, tem transparência e sinceridade em tudo, que se tiver um erro, nunca foi por maldade, isso é o que nos trouxe até aqui, né, Col? Eu acredito muito nisso. E admitir erro é prova de caráter, né? É prova de transparência, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Não tenham medo de admitir o erro, porque o ser humano erra, todos nós erramos, né? Esconder o erro vai contra a sua credibilidade. Admitir o erro, você ganha pontos na credibilidade. E daí você vai atrás de corrigir. Até aqui a gente falou sobre Copa Truck, tecnologia, em especial telemetria, né? Talvez a turma que está assistindo a gente pense assim,
Poxa, mas telemetria já existe, né, há muito tempo no mercado. Telemetria hoje é um assunto que está cada vez mais em alta. Mas perguntando isso para o André agora, falando sobre a telemetria da Chiptronic, né? Esse sistema tecnológico que envolve a telemetria que a Chiptronic desenvolveu, o que diferencia, André, esse sistema, essa telemetria feita pela Chiptronic das demais existentes no mercado? Nós sempre trabalhamos com muitos projetos complexos, entre esses, codificação de chaves automotivas. Para isso, você precisa extrair muito a fundo da arquitetura do veículo toda a informação para que você possa programar uma chave, que é tudo construído com alto grau de criptografia automotiva. Qual foi o ponto aí? Para ler dados hoje automotivo, como está tudo muito criptografado, a Chiptronic ela faz o quê? Ela interage com as redes de dados, conseguindo trazer informações que são informações vitais para que você gerencie uma frota. Desde um pequeno supermercado, uma loja de material de construção, ou um grande transportador, se ele não tiver uma administração hoje de uma frota muito na mão, ele não consegue ter resultado com o negócio, não consegue ter um negócio sustentável. Então a tecnologia que a gente cria é uma tecnologia multimarcas, que ela é capaz de extrair os dados lá muito a fundo das redes de dados, né? Rede CAN e outras redes, né? Para que de fato você consiga então criar o quê? Uma tecnologia capaz de entregar informações, entregar KPIs, né? Entregar realmente índices de comportamento ao volante, entregar como está o estado da máquina, né? E também proteção jurídica ao transportador. Então, por exemplo, controle de jornada do condutor. Quando você cruza a telemetria com o que ele está apontando na jornada, que ele fala que ele está em condução, o motorista está em condução, mas ele estava mesmo? Ou aquele veículo estava parado? Então a Chiptronic criou duas timelines que cruzam essas informações, o que ele aponta versus o que é a realidade do veículo. Então tudo isso trouxe o quê? Faz o quê? Esse desafio de ler tudo isso, integrar tudo isso em nuvem, mostrar uma tecnologia assim, traz um outro nível de gestão de frotas. Para você ter uma ideia, Felipe, todos os clientes nossos estão aplicando a tecnologia, muitos já renovaram o contrato também com nós ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente conseguiu entregar. A pessoa que tem uma gestão ainda ruim, ele consegue 5% de economia de diesel. Numa gestão ruim, né? Ruim, uma gestão quase solta, largada lá. Mas a maioria das empresas que levam a sério a gestão estão com 14% em média, de redução de custo de diesel, Paulo. Bastante. Nós temos clientes que estão com 19% de redução de custo de diesel. Então, nós temos um aplicativo hoje que vai, através de todas essas leituras CANs, Felipe, que são dados, são transformados em informações relevantes para tomar de decisão. E o próprio motorista, que é o cara que queima o diesel, ele tem na palma da mão dele o que ele está acertando e errando na condução. Então, a tecnologia nossa se torna um instrutor virtual de condução. Olha que legal. Subindo, a própria tecnologia vai fazendo o condutor subir de nível, porque ele começa a aproveitar a maior faixa de eficiência de energia do motor, porque todo motor tem uma faixa de maior eficiência de energia. E onde está isso? Muitas vezes o condutor, do jeito que ele desce de um Volkswagen, ele sobe num Scania, que desce do Scania sobe no Mercedes, mas cada um tem uma faixa de torque em pontos diferentes. A nossa tecnologia mostra motor por motor, onde está a maior faixa de eficiência de energia e ajuda o condutor a dirigir aquele veículo da forma que ele tem que ser dirigido. Onde está a maior faixa de eficiência de energia é onde vem muito resultado. Né? Nós somos a única tecnologia do mundo que tem isso. Para vocês terem uma ideia, hoje, né, de tudo que a gente entrega na palma da mão do cara mais importante, que é quem? O motorista, que queima o diesel. Daí ele tem um cashback. Então, se ele economiza, ele tem um cashback. Ele ganha ainda, né? E aí ele ganha um pouco mais, porque ele ganha uma participação da economia que ele está fazendo. Então, até para você entender um pouco mais, né? É uma baita tecnologia que tem ajudado muitos transportadores. A gente está muito feliz de fazer o nosso papel como... Eu acho que é o nosso papel como gente, né, Col? Fazer um bem na vida das empresas, das pessoas, das corporações, do meio ambiente. Porque o que a gente fica feliz com isso? Nem a Copa Truck, né? Reduziu muito quebra. A gente lembra que lá, né, Col, tinha... Cada corrida, às vezes, trocava um jogo de unidade, porque desgastava tudo.
a ponta do bico injetor de tanto fogo, porque estava um débito muito alto, desgastava, tinha que trocar o jogo de unidades, às vezes, né, Col? Era uma quebra atrás da outra. Então, mudar esse jogo, olha que interessante. Assim como eu falo que o Col é o homem que mudou o jogo, né? Na área automobilística, na corrida de caminhões. Mudar esse jogo para nós também, na telemetria avançada, mostrando que existe uma tecnologia capaz de fazer tudo isso, que mostra o quanto que um motor está eficiente ou não, né? Que mostra visões preditivas de falhas, códigos de falhas, os DTCs, o scanner remoto, não tem que parar mais na oficina, passar o scanner. Nossa tecnologia já mostra todos esses códigos de falhas remotamente. Então, é isso que faz eu falo que é o que faz a gente estar vivo, né, Col? Acho que quando a gente tem essa coisa de falar assim, não, o que eu estou fazendo, né, de fato, né, é o que traz a gente para uma vida de satisfação. Né? Porque o homem, todo mundo vive, mas satisfação é outra coisa, né? Realização, né, André? A gente se sente realizado quando a gente consegue entregar algo de bom, né, para a sociedade, para o mundo. Parece um pouco de utopia falar isso, né? Não, mas eu acho que isso está no íntimo de todo ser humano, né? Quando consegue fazer alguma coisa, realizar alguma coisa de bom, a pessoa também fica automaticamente realizada. Né? A gente falou um pouco aqui sobre as diferenças, deu para entender que realmente a tecnologia da Shiptronic nesse aspecto é algo diferente. Tanto é que a Copa Truck escolheu usar a tecnologia da Shiptronic para poder alavancar cada vez mais a competição, né? Mas uma dúvida que eu acho que é interessante a turma que está assistindo a gente saber, que é uma coisa que a gente já teve a oportunidade de falar, eu e o André, sobre esse assunto, e eu gostaria de trazer à tona aqui. André, você acha que a expertise e o know-how da Shiptronic no que diz respeito a diagnóstico, reparação automotiva, foi algo fundamental para o desenvolvimento dessa telemetria? Com certeza, porque o projeto ali envolvia software, envolvia engenharia automotiva, envolvia entender de motores, envolve, né, continuamente, né, sempre a gente tem umas conversas, às vezes até um pouco profundas aí sobre como é que é até a queima do diesel dentro da câmara de combustão, né, relação de temperatura, uma série de coisas. Agora tivemos uma conversa recente. Então, tudo isso, né, de eu ter vindo lá de baixo também, mão na massa, lá na oficina, né, isso faz toda a diferença também, né? O Col também de conhecer de motores, né, ter vindo também lá do automobilismo, né, Col? Então isso, e tá aí chefiando hoje, comandando e criando tecnologia para otimizar a gestão, né, a administração dessa competição que é tão importante hoje, né, uma vitrine muito importante no cenário nacional que é a Copa Truck. Né? Então, quando a gente fala que não é apenas telemetria, é porque, de fato, não é apenas telemetria, né? Existe uma outra tecnologia, uma outra expertise, um outro entendimento a respeito de tecnologia automotiva que também está, por assim dizer, embarcado dentro dessa tecnologia toda, o que faz ter esse diferencial. Essa experiência, André, na Copa Truck, na sua visão, influenciou de alguma forma a evolução da telemetria que chega hoje no mercado de frotas comerciais? Com certeza, Felipe. Eu falo que todo projeto, ele cria muita sinergia de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a Copa Truck é um ambiente severo de uso. Não pode ter indisponibilidade do sistema, o sistema não pode ser invadido. Então, muitas tecnologias que a gente foi aprimorando, né, até por realmente preocupação daquilo estar muito consistente, faz também hoje a tecnologia dos caminhões de rua, os caminhões rodoviários e outros tipos de telemetria que a gente faz, está muito consistente. Né? Então, tudo isso é muito importante. Lógico que ainda a gente sempre fica dependente de sinal, né, Col? Nos autódromos lá, de internet, às vezes a herb, que é a torre daquela região, fica um pouco ocupada, sobrecarregada, então às vezes tem esses intempéries. Mas assim, no ambiente normal de corrida para o caminhão de corrida não, no ambiente normal de rua, né, nós vemos aí uma tecnologia muito consistente, hoje robusta, que a Copa Truck somou também para que a gente cuidasse de tudo isso. Estruturar o projeto, a infra por trás é gigantesca para manter esse projeto
todo conectado, em nuvem, com proteção, anti-hackeamento, uma série de fatores para que realmente esse sistema esteja vivo, ativo, não de pé, né? Esse é o contínuo desafio também. Excelente, André, excelente. Então aí fica a dica exatamente para quem é frutista, tá assistindo a gente nesse momento, né? Imagine só, se essa tecnologia ela fez a diferença dentro do âmbito da Copa Truck, imagine o que ela pode fazer, né? Dentro da sua frota que está aí, né? Então, muito legal a gente saber dessas partes. André, falando agora sobre como você enxerga a telemetria nos próximos anos, tanto em relação às competições, quanto também falando a respeito de transporte de carga e passageiros. Como que você enxerga esse aspecto? Felipe, eu sei que eu estou do outro lado da mesa quando toca nesse assunto, né? Mas por que a Chiptronic tem feito tantos esforços em tocar uma área que é tão complexa? Porque cada veículo tem sua arquitetura automotiva, você tem que entender de cada um para criar tudo aquilo. Hoje nós temos um corpo de engenheiros, de mais de 30 e tantos técnicos e engenheiros trabalhando nesse projeto, né? E é uma área que é a menina dos olhos nossa. Por quê? Porque nós entendemos cada vez mais, se uma empresa não monitorar, não acompanhar o que acontece na sua frota, porque grandes negócios estão sobre rodas. Sim. Em especial no Brasil, né? Grandes negócios sobre rodas, e até aqui porque a malha férrea, né, não temos uma malha férrea muito boa. Então, não, o Brasil basicamente é transporte rodoviário, exatamente. Né? Basicamente isso. E informação é tudo, né? Em qualquer negócio, informação é tudo, para que os gestores possam tomar decisões, né? Exato. Então, hoje a tecnologia, ainda mais com a qualidade da mão de obra, ela está piorando, que é nítido isso para todo mundo, né? Em diversas áreas, né? Então precisa de monitoramento. A tecnologia que entrega esses KPIs, esses índices, né, de comportamento do condutor ao volante, ela vai ser muito importante cada vez mais. Vai fazer uma diferença porque até nós já temos clientes que dizem para nós assim, se nós não tivéssemos implantado isso, nós não sabemos se a gente estava vivo ainda. Porque as diferenças que você relata, por exemplo, de um dos índices, que é a economia de combustível, é muito grande, é relevante. Né? Muito importante. Se você somar isso ao final de um período, de um ano, por exemplo, pode fazer toda a diferença entre um resultado positivo e negativo de uma empresa. Exatamente. Grandes frutistas aí, hoje, porque assim, qual que era a dificuldade? Unir todas as marcas e modelos de veículo numa única tecnologia que consegue entregar uma única metodologia de avaliação. Isso é o que existia de necessidade, existe necessidade e oportunidade no mercado. Como realmente integrar todos os modelos, marcas e anos numa única tecnologia. E foi isso que nós construímos e construímos todos os dias e otimizamos isso, né? Então a Chiptronic trabalha com tecnologia de vídeo monitoramento. Agora câmeras já geram também eventos de telemetria, né? Tá chovendo, ligou o limpador de para-brisa, vai gerar um alerta de ligado o limpador. Farol desligado, né? Não use cinto de segurança, distração, sonolência. Então nós temos toda uma câmera, hoje, uma tecnologia, né, que monitora por Face ID, distração, uso de smartphone ao volante. Então você consegue trazer muito maior segurança à frota. Além de ADAS, né, que é o sistema avançado de assistência à condução, que agora está vindo, também nós já temos tecnologia de ADAS para os caminhões, que não tinham. Agora os caminhões mais novos estão até vindo, né? Mas os anteriores não tinham. Então a gente coloca um sistema de ADAS que ajuda também esse condutor a ter avisos de pedestre, uma série de fatores para evitar acidentes, assim por diante. Então a gente trabalha muito nesses pilares, né, que são muito importantes aí, né? Que é comportamento do condutor ao volante, o estado da máquina, proteção jurídica ao transportador e segurança viária, né? Então a segurança mesmo que vai evitar acidentes, riscos, né? Por exemplo, a nossa tecnologia ela pega, por exemplo, quando teve uma curva onde teve um esforço lateral muito forte, uma curva acentuada. Uma hora, uma pessoa que fica dando... Você abre um caminhão que tem muito curva acentuada, uma hora esse condutor, esse motorista vai capotar esse caminhão, né? Você pega um condutor que ele tem muita sonolência ao volante, você tem que ver o que está acontecendo.
Pode ser que ele, às vezes a gente vê que entra uma semana, essa pessoa começou a ficar assim, né? Se você não cuidar, vai ter um acidente, né? Então, tudo isso, a tecnologia ajuda então a evitar e ser muito preventivo. É isso que é muito interessante, tudo que é feito hoje no que se trata de uma telemetria rodoviária, de veículos e caminhões aí, ônibus, né? Assim por diante. Excelente, André. Então, conforme a gente observou aqui pelas palavras do André, a Spitronic não para, né? Então, continua avançando em termos de tecnologia. E agora a gente tem a pergunta final para fazer para o André aqui, que tem a ver exatamente com isso, né? Com essa visão de futuro. André, se você puder adiantar um pouquinho para a turma que está assistindo a gente nesse momento sobre os próximos passos da Spitronic nessa empreitada aí da área tecnológica, da telemetria, será que tá vindo alguma coisinha nova que você poderia compartilhar com a gente desde já? Com certeza, Felipe. Nós temos trabalhado muito forte em tudo que envolve essa questão de monitoramento, segurança, né? Tudo que envolve o futuro aí da gestão de frota, como essa tecnologia conectada de diagnóstico. Então, até mesmo atuar num veículo, né? Fazer uma análise de motor remota. Então, a Spitronic tem trabalhado forte nisso. É isso que eu posso falar para você nesse momento. Tá, João. Então, dessa forma, a gente encerra aqui esse bate-papo. Na verdade, não entrevista, ou sim um bate-papo que a gente teve hoje a oportunidade de fazer com Carlos Coll, fundador aqui da Copa Truck, e também o André Miura, que é o diretor executivo da Spitronic. Muito obrigado vocês por esse tempo que vocês disponibilizaram para conversar com a gente, conversar um pouco com a turma que nos assiste ali no YouTube. Agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Felipe. Obrigado, Coll. Obrigado pela parceria e confiança de sempre, viu? Estamos sempre à disposição para continuar levando adiante aí tudo isso, né? Parabéns pelo foco, empenho, dedicação sua, né? Dá para ver que você também faz com o coração, não faz só por fazer, né? A gente percebe isso e Deus continue dando saúde e força para você, né? A nós todos. É isso aí, vamos firme.